nessa tarde de quarta para tratar dos nossos assuntos da política. Manu e Guga, diretamente de Brasília, para trazer também trazendo o cheirinho do Cerrado aqui. Como tá chovendo lá, é um bom cheiro no momento, né? Que bom. Mas às vezes lá também, principalmente no Congresso Nacional, fede um pouquinho. Eu sei. Tá fedendo. O pessoal lá tá querendo aumentar aí salário. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui no N2, gente. Já a gente vai trazer esse assunto também. Eu queria começar por uma outra, vamos dizer assim, uma queda de braço, uma batalha que está rolando entre oposição e base governista também, nessa reta final da CPMI do INSS. Esse é nosso primeiro assunto aqui no N2. Os aliados do presidente Lula de um lado e do outro tem os aliados do senador pré-candidato também à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, até antecipando já as eleições diariamente. Na verdade, tem disputa nesse campo eleitoral e esse é um deles também nessa CPMI. A oposição, o que acontece, gente? E aí eu tenho que dar uma pausa aqui, um respiro para contextualizar essa história. A oposição quer aprovar a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, o Lulinha, enquanto os governistas defendem uma investigação nas contas do Flávio Bolsonaro. E por quê? O argumento dos dois lados, nesse caso, é de que existe uma possível ligação com o careca do INSS. O careca do INSS é o empresário Antônio Carlos Antunes. Para você que quiser também dar uma pesquisada depois, a gente vai explicar direitinho aqui. No início de dezembro, Chico, Manu e Guga, os governistas conseguiram derrubar um requerimento de convocação do Lulinha na CPMI, que tinha o objetivo de esclarecer uma viagem dele na companhia desse personagem, o careca do INSS, para o exterior. E agora eles vão insistir na quebra de sigilo. O alvo, no caso do Flávio Bolsonaro agora, é a Letícia Caetano dos Santos, sócia administradora de um escritório de advocacia que funciona, gente, no mesmo endereço da mansão que foi comprada pelo Flávio lá em Brasília. E ela é irmã também de um dos sócios do careca do INSS, segundo informou a coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo. Então, uma história que precisava, assim, um pouco de uma digressão para a gente tentar entender ali quais são, vamos dizer, as versões e o que eles estão querendo puxar, né, para os dois lados. Estão querendo empurrar essa história em torno desse personagem que é o careca do INSS. Vamos começar por você, Manu? Depois a gente vai transitando aqui na nossa mesa, que hoje a gente está com bastante gente, então vamos nessa. É uma guerra declarada, né? Vão usar o palanque da CPMI para desgastar tanto o governo como a oposição. Tem um certo equilíbrio de forças dentro dessa CPMI, são 16 deputados, 16 senadores. A oposição meio que conseguiu a presidência, que é o senador Carlos Viana. Ele é dito independente, mas a gente sabe que ele faz sim uma oposição ao governo Lula, várias críticas, e também a relatoria, o Alfredo Gaspar. Então, isso já dá uma força grande para a oposição. A gente sabe que quem tem a presidência, a relatoria, meio que comanda os trabalhos. Só que, em números, a posição, a base governista, quando bem articulada, ela consegue impedir que avancem, por exemplo, os requerimentos como o do próprio Lulinha, o filho do presidente Lula. Agora, eles vão tentar, de toda forma, tanto quebrar o sigilo fiscal do filho do Bolsonaro, o senador Flávio, como também colocar ele como depoente nessa CPMI. Então, o que a gente pode esperar nos próximos dias? Esse palanque, os parlamentares fazendo muito mise-en-scène, cortes para divulgar nas suas redes sociais, para fazer aqueles vídeos virais para suas bolhas. E também a gente sente que tem um acordão lá, né, Guga? Vamos fazer o seguinte, ao invés de prorrogar a CPMI, que poderia prorrogar por mais 60 dias, hoje mesmo o presidente da CPMI, o Carlos Viana, disse que precisa conversar com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, para saber se realmente amplia esse prazo ou se ela vai findar agora em março.
Então, existe esse acordão, falar, não, vamos acabar com esse papo, vamos acabar com essa guerra declarada, deixa quieto e também vamos impedir que avance a CPI ou CPMI do Banco Master. Pois é, inclusive o PT está ameaçando votar em massa pela CPI do Banco Master, já nessa intenção de fazer esse jogo aí. A gente para aqui, você para ali e ninguém avança nas investigações. Como você disse há pouco, depende de uma conversa com o Alcolumbre, ver se prorroga ou não a CPMI por 60 ou até mais 120 dias. É possível prorrogar também se você conseguir a assinatura de 170 deputados ou 171 deputados e 22 ou 23 senadores. Você conseguiria prorrogar de maneira automática sem precisar do aval do Alcolumbre, mas nem isso eles estão indo atrás, né, das assinaturas. E o Alcolumbre, por enquanto, não tem feito nenhuma força para que se prorrogue a CPMI. Então a posição do Alcolumbre, pelo jeito, é de deixar esfriar. O Carlos Viana, como você falou, ele faz oposição ao governo Lula e cabe a ele colocar ou não os requerimentos em votação. O requerimento que ele pensa em colocar em votação por hora é apenas o que pede para se investigar o Fábio Luiz, o Lulinha, para quebrar os sigilos do Lulinha. Ele, por enquanto, tem passado um pano aí para o Flávio Bolsonaro, tem dito que precisa se investigar para ver se, na questão do Flávio, é só uma posição política ou se, de fato, o Flávio está metido nessa história por meio dessa Letícia Caetano, que seria, portanto, a irmã de um dos sócios do Careca do INSS e que tem o escritório de advocacia na mansão comprada por ele por 6 milhões de reais e todo mundo em Brasília sabe que vale muito mais do que isso. Mas por enquanto o que parece é que eles vão para cima realmente do Fábio Luiz, do Lulinha. Pode ser que esse requerimento seja votado, mas como explicou a Manu, se o governo se organizar, pode derrubar esse requerimento. E parece maioria que eles vão deixar né, isso. Maioria simples. Para conseguir a aprovação dos requerimentos. Sim, claro. É isso. Dentro da CPMI. Olha, acho que é melhor abre de todo mundo logo, né? Vamos pro jogo. Quem dever, paga. Claro. Vamos abrir de todo mundo. O Flávio, a gente sabe que tem um histórico financeiro que é muito complicado, né? Você pega ali, desde a loja de chocolate até agora, até a compra da mansão, financiada pelo BRB, numa operação que se mostrava que ele não teria condições de pagar aquela mansão conforme planejado. Então, não é grande negócio também para a turma do Flávio Bolsonaro. Não. Só na loja de chocolate, a lavagem de dinheiro apontada pela polícia e pelo Ministério Público do Rio, só ali foram 2,4 milhões de lavagem de dinheiro com chocolate. Era o chocolate lavando os imóveis, lavando dinheiro apartamento vivo, em Copacabana, né? Ipanema e etc., e no centro do Rio. Então, abre de todo mundo e vamos ver quem segura, quem é bom. Esse ponto que o Chico falou é muito importante, inclusive é a posição do Lula. Quando começou a estourar essa história e do Fábio Luiz, né, do Lulinha, estar sendo um dos acusados de se meter com o Careca do INSS, de ter viajado com ele, de receber até dinheiro dele. Quando começou a surgir esses rumores, qual que foi a posição do Lula? Ele falou, sim, investiguem quem tiver que investigar. Ele fez realmente um discurso favorável a ir para cima de todo mundo, se tiver que ir para cima do Lulinha, que vá. E ao contrário do Bolsonaro, é bom lembrar, ele não está fazendo nenhum movimento para aparelhar a justiça. Ele não foi para cima de Ministério Público, ele não foi para cima de Polícia Federal, ele não trocou diretor de polícia, ele não foi para cima da Receita Federal. Então, se a gente analisar a conduta, e é isso que tem que ser analisado, o Lula não está passando pano para ninguém, nem para o filho dele. Muito pelo contrário, vocês podem buscar o discurso do Lula completamente a favor das investigações. Mas mais importante é a conduta. Ao contrário do Bolsonaro, não está aparelhando a justiça e nenhuma instituição. Muito bem lembrado, Guga. Não, e agora entra nesse bolo todo o Banco Master, né, que também começa a ser investigado dentro da CPMI e do INSS, porque foram mais de 250 mil créditos consignados pelo Banco Master a aposentados, pensionistas e sem autorização deles. Então, o depoimento do Vorcaro, que seria nessa quinta-feira, ficou para o dia 26 de fevereiro. A defesa alegou que eles teriam problemas de saúde e teve um acordo aí
de que, olha, ele não vai apresentar nenhum habeas corpus para ficar em silêncio, ele vai presencialmente à CPMI, então vamos deixar para depois do Carnaval. Então tem muita coisa ainda a ser investigada. Eu acho que até março não dá para concluir os trabalhos, né? E tem que lembrar que abril sai as candidatos oficiais ali, quem vai para o jogo, quem não vai, e começa a ficar apertado para fazer qualquer CPI com eleição no meio, né? Claro, e como disse a Manu, termina em março o prazo para se investigar essa CPMI e não tem nenhum movimento para que se prorrogue esse prazo. Então, pelo jeito, vai acabar em pizza, né? Como a gente gostava de falar antigamente, vai acabar em pizza. Isso. Foi importante você trazer, vocês, na verdade, né, apontaram esses dois potenciais que as CPIs ou CPMIs têm para trazer o embate político também. Vira um campo de disputa. Lógico que a oposição sempre usa esses espaços, né, para fazer recortes para as redes sociais, a gente sabe como é que funciona, e tudo agora, a partir desse começo de ano legislativo, vai ser usado e pode ser enxergado como potencial para as eleições também. Daqui a pouco a gente entra na questão dos supersalários, pode ser vetado, isso entra como mais um componente de embate. Manu, Guga e Chico. Mas antes,